Olá, sou o professor Stavros Panagiotis Chantopoulos e é um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês no primeiro Seminário Nacional de EAD promovido pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará em função da comemoração do Dia Nacional da EAD. Aproveito para agradecer o convite através do meu irmão, amigo e parceiro, professor Renan de Abreu. E hoje eu gostaria de explorar com vocês algo que na realidade tenho explorado há muito tempo, que está associado ao seguinte, a convergência das tecnologias, né? E qual é o seu papel no enriquecimento das oportunidades que temos no EAD. Eu me lembro mais ou menos em 2012, né, quando estava cedendo uma entrevista a um veículo, à época, se não me falha a memória, era um jornal, quando o repórter me perguntou se um dia eu acreditaria que poderíamos ter uma instituição de ensino ou qualquer instituição, né, que visa ofertar cursos ou oferecer conteúdo sem nenhuma interação do ser humano, ou seja, 100% com tecnologia. E à época eu respondi a ele que era uma questão de tempo e de convergência da tecnologia, né? Nessa época aí a gente não tinha o que a gente tem hoje. E hoje realmente, se a gente parar para pensar, nós já estamos num ponto que nós temos praticamente tudo que precisamos para ter algo que seria livre da interação humana no que tange o ingresso, o processo todo de aprendizagem, né, e o processo de egressar, né, sem, teoricamente, a necessidade, ao longo desse processo, da interação humana. Bom, obviamente que ninguém está pensando em automatizar todo o processo educacional. Para isso, então, eu vou começar a contar para vocês um pouquinho de história da evolução da nossa educação, do nosso ensino dito à distância, né? E se a gente partir para essa definição, quem me conhece sabe, né, que a visão que eu tenho de EAD está associada à educação, ao ensino com aproximação digital, ou seja, é EAD, educação, ensino por ou com aproximação digital, né? Não podemos mais falar em à distância. A distância puro seria eventualmente hoje cursos por correspondência, mantidos os processos de comunicação via carta, porque se eu utilizar algum recurso de comunicação, como por exemplo e-mail ou uma rede social, ou mini rede social tipo WhatsApp, já não estamos falando de distância. Aproveitando a palavra distância, eu me lembro muito bem, em 2008, eu estive em reunião lá no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, no FGV Online, na época que eu dirigi o FGV Online, com o diretor da Escola de Negócios da Open University da Inglaterra, né, Universidade Aberta da Inglaterra, e naquela ocasião já começamos a confabular que a EAD fazia tudo menos criar distâncias. Pelo contrário, ela zerava essas distâncias, né? E aqui no Brasil nós temos o nosso querido colega, pesquisador, professor Romero Tori, que já fala em educação sem distância há muito tempo também. Então esse era um ponto pacífico para nós que somos, entre aspas, dinossauros, né, nessa área de EAD, dinossauros da época da tecnologia, eu digo, né? Porque eu iniciei minha carreira nessa área em 94, né, onde a gente implantou o GVNet lá na Fundação Getúlio Vargas e fui um dos precursores, como professor, coordenador, a implementar EAD, uma época onde a rede social, na realidade, se resumia na turma, né? Ou seja, todo o nosso processo era associado a termos vários alunos, várias turmas espalhadas em 4, 5 localidades. Fazíamos o que seria a nossa aula online hoje, né, no contexto do que a gente chama de ensino de live
ou num contexto de transmissão ao vivo, fazíamos via videoconferência, normalmente com uma turma presencial e as outras turmas nas outras cidades em ponto remoto. E o professor virava uma espécie de caixeiro viajante. No próximo módulo ele ia para a próxima localidade e quem havia tido aula presencial passava a ter uma aula remota, né, via tecnologia. Em épocas onde se usava fax, sinal de fax, a velocidade de transmissão era baixíssima, então a gente tinha restrições muito grandes de tempo de resposta, né? Então, mas na realidade foi onde tudo começou como um ponto singular do que depois se tornou o que a gente conhece hoje dessa integração toda de rede social, que foi permitida pela evolução da internet e dos próprios aplicativos de redes sociais, que certamente foi onde ocorreu o boom da educação à distância, e eu consigo colocar esse marco no Brasil a partir de 2006, quando se regulamentou algumas coisas, né? E a partir de 2008 a gente já tem um boom, né? E aproveitando essa data, eu me lembro muito bem que havia uma restrição muito grande pela comunidade acadêmica, pelos dirigentes educacionais em relação à EAD em todos os sentidos. Só nós que estávamos mergulhados nesse processo tínhamos noção efetivamente do poder que isso tinha de democratizar conhecimento e permitir que quem não tivesse condições de frequentar aulas presenciais, né, e se deslocar efetivamente para localidades e tinha vontade de estudar, seja por restrições familiares, por características de emprego, etc., a gente sabia o valor que isso tinha, né? E isso eu, na realidade, também comprovei, e comprovei algo muito substancial, de que normalmente se diz que o brasileiro é um camarada que não está interessado em aprender, etc, etc. Mentira. Mentira! Quem não está interessado em que o brasileiro aprenda é, infelizmente, quem tem a caneta na mão. Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá certo? Porque as restrições não estão nas pessoas, estão em quem acha que as pessoas devem ser restritas às regras e aos elementos que a burocracia, a tecnocracia e os interesses, né, estão. Então, isso eu falo com muita clareza e com muita segurança, porque em 2008 foi quando nós lançamos lá, né? Eu lancei um projeto de cursos gratuitos pela FGV. Talvez quem esteja nos assistindo, seja presencialmente ou de forma remota, né? Talvez já tenha feito um curso gratuito da FGV, que foi precursora nisso em nível mundial, né? 2008. E o que eu aprendi com isso foi o seguinte, que o brasileiro não só gosta de aprender e também faz jus a essa aprendizagem quando o conteúdo que ele recebe tem qualidade e ele percebe que aquilo vai ter impacto na sua vida. Isso a gente descobriu porque naquela época o pessoal fazia o curso e, acredite se quiser, cobrava uma certificação de algo que eu não poderia certificar porque não tinha controle. Mas aí a gente criou uma declaração de participação, que talvez, como disse, alguns de vocês ainda até tenham uma declaração dessa de curso que cursaram. E, efetivamente, antes do camarada imprimir isso, eu fazia uma pesquisa. E aí eu descobri que o pessoal gosta de estudar, aprende, tem impacto na vida do indivíduo. Depois a gente fez pesquisas direta com quem já tinha concluído cursos e chegamos em 11 traços diferentes de impacto na vida e na qualidade de vida de cada indivíduo, né? Que é desde que aumentei a característica do meu conhecimento até mudei a minha vida, mudei minha carreira, né? E estamos falando de cursos de curta duração, gratuitos, nas áreas de gestão, direito, economia e alguma coisa associada a ensino médio, onde a gente incluía conteúdos principalmente de matemática, sociologia e filosofia, que eram áreas que eram exploradas pela nossa área de ensino médio à época, lá na FGV. Depois foi introduzido o ensino médio digital, que também com muito sucesso, de forma gratuita, fez com que muitos alunos usufruíssem de reforço escolar, treino para provas tipo Enem, assim sucessivamente, e hoje é um produto que a Fundação Getúlio Vargas tem
como freemium, né? Tem uma parte gratuita e outra parte que é paga nesse contexto do híbrido, né? Então, dada essa introdução, eu gostaria que marcássemos que o grande pulo está associado à internet integrando todos nós e as redes sociais, que nada mais foi e é, né, a extensão das relações sociais que temos como seres humanos, né? E, obviamente, com o tempo foram entrando elementos que fazem com que, desde mais ou menos 2010, 11, 12, quando a rede social começou a se desenvolver, e as plataformas como YouTube, Facebook, Instagram hoje em dia, e outras plataformas gratuitas que surgiram, centenas de milhares delas hoje, né? Com educação aberta, a educação gratuita, coisas como Khan Academy, ou seja, temos um arcabouço hoje de ofertas, tanto formal como informal, porque quer queira, quer não, todos nós hoje somos alunos à distância, nesse contexto que a gente fala, né? Ou com aproximação digital, porque tudo que a gente precisa é Google, YouTube e está tudo lá, né? Mas vamos falar das tecnologias, né? Que convergência é essa da tecnologia, né? Ou seja, eu estou falando de coisas que nasceram com internet e tal. Depois a gente teve algumas tecnologias que tentaram ser aplicadas e que não vingaram e que estão voltando agora, porque a restrição era de tecnologia e não da ideia. Estou me referindo a algo, por exemplo, como Second Life. Se eu pegar Second Life e metaverso nada mais é que um Second Life que funciona em função da característica da tecnologia, velocidade, característica tecnológica, muito mais do que propriamente do conceito em si, né? E a gente pode começar a colocar blocos de Lego, né? Onde nosso processo de entrega evoluiu de eu ter sinal de internet bom, né? Uma infraestrutura de plataforma adequada que pudesse entregar conteúdos que eu liberava em função de características de qualidade que eu queria ter e juntava tudo isso para disponibilizar e o suporte sempre dado por um professor tutor ou um tutor, né, que tanto tem características, entre aspas, na maioria dos ambientes, muito mais de bedel do que qualquer outra coisa, mas o tutor verdadeiro é aquele que faz o papel do professor na interação com o aluno. Então esse era o modelo que prevalecia. Depois a gente começou a injetar coisas que permitiram que você pudesse expandir para todas as áreas, como realidade virtual, por exemplo, que permite que você trabalhe de forma profunda elementos laboratoriais que expandiram todo o contexto de utilização de modelos pedagógicos para esse sentido, né? E nessa época a gente já não tem mais sentido de separar o que é a tecnologia aplicada à educação e presencial. Na realidade eu tenho um contínuo que vai do presencial até o online puro e eu tempero esse modelo pedagógico de acordo com a característica do curso, ou seja, se o curso tiver mais elementos laboratoriais, eu tenho que trabalhar um contexto de, eventualmente, laboratórios virtuais no primeiro momento e depois a parte física, presencial necessária para que possa se desenvolver a característica daquilo que a gente quer formar no indivíduo, né? Depois veio também a Internet das Coisas, que hoje é amplamente utilizado na indústria e até nos processos de aprendizagem. Mas a grande virada para nós, em termos de um contexto, vamos dizer assim, acadêmico, de formação, seja ela formação de extensão, profissionalizante, técnica, formal, graduação, pós-graduação, etc., está associado ao papel fundamental da nuvem, tá certo? Que veio para auxiliar nessa integração toda, e mais recentemente, algo que hoje já está super bem desenvolvido e vai ter um impacto muito grande em todas as áreas da vida de nós todos, que é a inteligência artificial, né? E aí eu volto àquela pergunta que eu recebi do repórter lá atrás, 11 anos atrás, em 2012, por aí, que me falou de um processo totalmente automatizado, né? Então, por exemplo, eu esqueci de falar a tecnologia de blockchain também, né? Se eu pegar o blockchain como instrumento de garantir a unicidade de registro de um processo
e utilizar a inteligência artificial com todo o arcabouço que nós temos de conhecimento cadastrado na rede, né, na internet hoje, e souber fazer com que a inteligência artificial aprenda adequadamente a ser não só um curador, mas poder dar respostas eu realmente estou falando que o tripé da educação à distância, né, da educação com aproximação digital, que é a tecnologia de suporte, a tecnologia da logística, o conteúdo e o suporte ao aluno, seja ele técnico, seja ele de aprendizagem via tutor, eu consigo automatizar sim. E aí? Automatizo e como é que ficam as coisas? E aí é que entra o papel nosso de educadores, de professores, de pedagogos, de que desenhamos os cursos para entender que modelo pedagógico a gente vai adotar para esse contexto todo dos modelos que não são mais nem presenciais nem todos à distância, são híbridos, né? E com essas tecnologias todas, nesse leque todo, nesse guarda-chuva que a gente tem, que ele pode dar suporte ao modelo pedagógico nosso. Então, como dizia Kurzweil lá atrás, né? No texto que ele fala de uma forma muito brilhante que a singularidade está chegando, nós podemos dizer que dentro do contexto da aprendizagem, a singularidade no que diz respeito à convergência das tecnologias está presente. Eu não estou integrando isso biologicamente, que isso é a fronteira que Kurzweil defende, né? Que logo a gente vai ter essa integração toda da singularidade entre o contexto biológico e o contexto digital, tecnológico e de outras tecnologias para que possam efetivamente fazer parte do nosso dia a dia. Mas no que tange o nosso modelo, o nosso contexto de aprendizagem, certamente nós estamos num ponto onde a gente pode dizer que estamos atingindo uma singularidade. Ok, excelente. Então, não sou eu que vou, eu estou criando mais perguntas aqui do que respostas, mas prestem bem atenção, está aí. Ou seja, agora a engenharia pedagógica vai depender de como cada um vai desenhar seus modelos e como cada um vai querer fazer com que isso seja a alavancagem. Com qual objetivo? Eu atingir o objetivo de aprendizagem daquele que precisa daquele conhecimento, né? E não se esquecendo que ele pode buscar isso bem longe de você, desenvolver as suas competências individualmente, né? E essas demandas que a gente vai ter, para quem não sabe, vai buscar. Previsto em 2030 é a gente ter uma demanda de gente buscando algum tipo de graduação em torno de 400 milhões de pessoas. Não tem como fazer isso se a gente não tiver intensidade de uso de todas essas ferramentas. E não estamos falando do outro tipo de treinamento ou de formação continuada que a gente pode colocar aí, que envolve certamente mais umas centenas de milhões de pessoas aí. Você pode começar a implantar cursos presenciais hoje, diariamente, centenas, dezenas deles, que você não vai dar conta dessa demanda se não tiver modelos que integrem tudo isso, ou que minimamente permitam, em casos onde eu preciso oficializar esses conhecimentos tal, etc., que eu não só trabalhe com modelos de entrega, mas com modelos de reconhecimento, de conhecimento, complementação e certificação dessa complementação para modelos ou para cursos que efetivamente, formações, etc., que eu vou gerar através dos objetivos que eu tenho como instituição, como indivíduo, como visão e missão de um negócio que permita que eu esteja à frente de processos educacionais. Obviamente, na parte de formação básica, a preocupação está associada ao Estado ainda, né, aqui, e nesse sentido, essa é uma questão que ainda não está sendo vista dessa forma, nós estamos anos-luz em relação a isso. Estão pensando nem em como criar um cidadão para que ele sobreviva nesse século que a gente vive, que eu chamo de cidadania digital. Se você analisar, pouquíssimos países têm isso instituído como política de Estado. E não para criar uma cidadania só na formação básica de indivíduo, para criar uma cidadania digital para toda a população que é economicamente ativa do seu país, tá certo? Então,
Vejam só que não adianta só pensar nas tecnologias que vão estar aí todas convergentes e todas acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso efetivamente saber como, com o conhecimento e sabedoria que eu tenho, eu vou transmitir isso para formar uma base de cidadãos que estejam aptos a estar nesse ambiente, né? Senão, mais uma vez, eu vou falhar. E quando a gente ouve isso e olha ao redor do que nós temos no nosso país, é triste, né? Antes de entrar em comentários de arredondamento dessa fala rápida, qual o papel nosso, então, ser humano, nesse contexto todo? Eu tenho internet, redes, realidade virtual, internet das coisas, sistemas, plataformas, ecossistemas que vão simplificar e fazer integração. A inteligência artificial como instrumento, não tenho praticamente limitação no que tange a espaço para armazenagem. Tenho tecnologias 5G, etc. e tal, de integração que permitem que hoje eu tenha uma unicidade de participação em qualquer aparelho que possa fazer essa interface entre o ser humano e a máquina e o conteúdo, né? Vai do celular à televisão, né? Não tenho problema nenhum em relação a isso. Onde que entramos nós nesse processo? Então, primeiro elemento é que a gente precisa fazer o que a gente pode chamar de inquirir adequadamente a essas ferramentas que aprendem sozinhas, para que elas maximizem as características que nós necessitamos, principalmente de trazer inteligência para o processo. Seja isso por curadoria, seja isso para um contexto de interação propriamente dita entre máquina e ser humano, fora os processos máquina a máquina que vão gerar isso. E aí, obviamente, com o tempo a gente vai ver que também a inteligência artificial de alguma forma vai se verticalizar no sentido de ter especialização no seu uso, né? Então esse seria o primeiro ponto, né? Então nós ensinarmos muito além do professor ou do instrutor ou do pedagogo que vai desenhar tudo isso, sermos simplesmente agentes que vão motivar o aluno, o aprendiz ou o cidadão que queira uma formação qualquer, a ser autodidata e ser pesquisador. Na realidade, hoje o nosso papel é integrá-lo como usuário consciente, responsável e apto à tecnologia, e que ele tenha um contexto de critério, né, de análise e de, vamos dizer assim, questionamento, que não é só de curiosidade, é algo que precisa ser visto num contexto muito maior. O outro grande ponto está associado à riqueza da interação humana, e isso não tem máquina que o retire. Vocês podem acreditar ou não, mas na meados da década de 90, uma das perguntas que foi lançada pelo nosso diretor à época, a mim e a um colega, que era o professor Michel Zaitin, nosso diretor, e o professor Fábio Mariotto, da área de estratégia, nós ficamos incumbidos de projetar como que seria o futuro da educação. E a única certeza que a gente tinha quando a gente listou elementos de quais seriam as estratégias, tal, etc., é que os momentos presenciais entre alunos, entre professor e alunos, seriam de altíssimo valor agregado, como é qualquer interação tácita, né? De interação presencial tácita. Então, esse é o grande ponto. Que momentos que eu vou escolher para ter a interação tácita? E quando eu falo presencial, não é presencial necessariamente fisicamente, pode ser, obviamente, mas hoje em dia, quando a gente usa uma ferramenta de reunião, de live, etc., com certeza essa presencialidade se assemelha muito a uma ação efetivamente de presença, né? Ok? Presença tácita. Óbvio,
se eu depender de sentidos, tal, etc., hoje a gente tem limitações, teria que ser presencial. Mas não se esqueçam que a grande riqueza nossa vai ser a interação. Então, que toda a plataforma seja uma rede social da aprendizagem e que permita que isso enriqueça o processo na interação entre pares, aluno-aluno, e entre professores, instrutores, aluno, e entre professores, obviamente. Todo mundo está fazendo isso, tenho certeza. Grupos de WhatsApp, entre professores, entre alunos, entre turma, entre médicos e assim sucessivamente. Surge dúvida. Institucionalmente, isso deve ser visto como algo básico em qualquer plataforma. Interatividade em rede social. Eu tenho e sou responsável por uma plataforma que eu denomino uma rede social educacional, tá certo? Que é exatamente o que a gente faz. A gente usa o conceito de rede social na interação da aprendizagem. E estávamos até desenhando um módulo de curadoria baseado muito mais em Big Data, e a gente já tirou o pé e, obviamente, estamos partindo para o uso da inteligência artificial como o principal elemento para que a curadoria seja feita, pelo menos na nossa plataforma, ok? Ou seja, a grande riqueza desse processo será aproveitarmos os momentos de interação um a um, entre um e grupo, ou entre turma, né? Professor-aluno, professor-classe, o que quer que seja. Né? Outro fator interessante, certamente para quem for desenhar novos modelos pedagógicos, seja isso para cursos ou para programas, o que quer que seja, o tempo faz isso aqui. Né? Ou seja, eu tenho uma compressão de tempo porque eu tenho muito ganho, né, e muita catálise, né, no contexto da aquisição, pelo menos, de conteúdo, que, graças a Deus, a maior parte do do conhecimento comum nosso está na internet. Não esquecendo um ponto só, que é importante até para o contexto do uso da inteligência artificial e do nosso próprio uso na curadoria de qualquer coisa, que a internet é um aterro sanitário de conteúdo, onde eu tenho muita coisa que não presta, lixo, e tenho a possibilidade de achar joias, metais preciosos, tá certo? Pedras preciosas e muita coisa de grande utilidade, de grande valor e riqueza. Então, isso é outro elemento da grandiosidade que nós temos no que tange a conteúdo. E lembrando que conteúdo por si não significa nada. Se eu não tiver possibilidade de interação com conteúdo, com as pessoas, etc., com a própria característica de poder mixar, remixar tudo isso e trazer elementos que possam construir em continuidade, eu, infelizmente, ter acesso só não serve para nada. Bom, eu não posso deixar de mencionar a minha decepção continuada em relação às nossas instituições, onde, enquanto o mundo está acelerando de forma exponencial tudo isso que nós estamos falando, no Brasil o MEC está simplesmente indo contra a EAD, pensando em criar uma agência nacional de educação à distância, onde a educação, senhores, é um contínuo do presencial ao online, onde a gente tem que temperar o modelo pedagógico. Falamos isso há mais de 10, 12 anos, para o CNE, para o MEC, para tudo, e o pessoal não cai a ficha. Recentemente eu vi uma carta que foi mandada para o ministro por várias associações, confederações, inclusive ONGs, dizendo que a gente precisa se preocupar com a forma com que vai se tratar a formação básica de professores, a melhoria delas. E é uma carta pífia, porque não traz nenhuma visão de futuro, nenhuma visão de ruptura para que a gente possa começar a questionar e ir adiante com tudo isso que a gente tem na mão, que eu descrevi rapidamente aqui, até para provocá-los. Nada mais além disso. Então, tem que deixar esse comentário que, infelizmente,
nós estamos num ritmo que eu não sei se a gente vai conseguir recuperar. Tudo que a gente faz é melhoria incremental, melhoria sempre com o pé atrás ou atendendo interesses que não são de multiplicação do conhecimento ou a multiplicação da disponibilidade ou da democratização daquilo que teria impacto positivo na formação dos nossos cidadãos e sabedores de que a alavancagem da formação fará com que o país possa ser grande, né? E só para finalizar, esses processos devem servir para acelerar, para catalisarem o que eu denomino hoje, né, uma expressão que eu tenho usado, que é a nossa inteligência consolidada. E o que vem a ser isso, né? Nós pegamos dados que conseguimos transformá-los em informação que vai permitir que com essa informação, de forma estruturada e tratada, a gente adquira ou internalize conhecimento. E o próximo estágio desse contexto da inteligência consolidada é que a gente possa construir a sabedoria com isso. Então, esse é o grande recado que eu deixo para vocês. Foi um prazer enorme interagir com vocês. Não me apresentei no início, além do meu nome, mas vocês podem ver a minha bio, tá certo? E vou mandar também meus contatos. Sintam-se à vontade em me procurar, discutir, colocar questões. Agradeço a oportunidade mais uma vez e parabenizo a todos pela iniciativa que tiveram. Muito obrigado e que todos tenham um seminário excelente. Agradecer a participação do professor Chantopolis, do querido amigo, irmão. É uma honra tê-lo neste primeiro Seminário Nacional da Escola de Governança, de ter aceito participar do desafio desta realização. Muito interessante a sua fala, né? A convergência das tecnologias, né, e o seu papel no enriquecimento das oportunidades na educação à distância. Eu entendo que a educação no Brasil, ela já incorporou o uso das tecnologias, né? Ela está já no seu cenário atual e, com certeza, ela não está acenando para o cenário futuro, ela está chamando, né? A mudança pedagógica está proximamente relacionada com raízes mais profundas na educação e na emergência de novos paradigmas educacionais. No entanto, não se pode esperar que as tecnologias da informação, da comunicação, funcionem como catalisadores dessa mudança, uma vez que não basta um rápido ou um simples acesso à informação atualizada, né, somente por adotar novos métodos e estratégias de ensino e de gestão, como no instalar, as coisas vão mudar. Podemos citar as universidades, que geralmente são consideradas como um mundo apartado, isolado, mas eu acredito que são um dos principais agentes de difusão, de inovação, porque geração após geração dos jovens que por ali passam conhecem novas formas de pensamento. E isso tem contribuído muito para o que nós hoje chamamos dessa necessidade de chamar para o debate, né? As oportunidades estão aí, nós temos as ferramentas, mas por que será que nós estamos nos furtando ou estamos deixando um preconceito, digamos, doutrinar a solução dos problemas? É interessante dizer que não só o acesso à informação, mas também as tecnologias de informação e comunicação, elas contribuem para a formação das comunidades de aprendizagem. E essas comunidades é que privilegiam a construção do conhecimento, a formação continuada. Então,
temos hoje na educação à distância um universo de possibilidades. E quando chamamos para essa convergência, nós pautamos a solução de muitos dos problemas que estão aí. Então, nós não precisamos criar mais problemas. Nós precisamos convergir e solucionar os problemas, porque nós temos na nossa frente uma excelente ferramenta que pode solucionar os problemas da educação do nosso país.